Irmãos, nós estamos a passar um tempo a nível de mundo que nos pode trazer aflição, que nos pode trazer muitas dúvidas no nosso coração. E esta semana, quando estava a preparar Lucas, porque nós estamos aqui na igreja a estudar expositivamente o livro de Lucas, de uma ponta à outra, eu decidi esta semana fazer uma pausa no livro de Lucas e depois para a semana vamos retornar, se Deus não me disser nada entretanto, outra coisa, porque na intimidade que nós temos com Deus, Deus fala ao nosso coração, Deus traz textos bíblicos, Deus vem trazendo clareza acerca daquilo que nós temos de falar, e quando se é pastor e tem-se a responsabilidade de ensinar, é muito importante que nós estejamos em sintonia com Deus, porque nós estamos aqui, e particularmente eu e o Benoit somos os pastores desta comunidade, nós temos de ter muita intimidade com o Senhor para que aquilo que estamos a falar daqui não possa ser contra Ele. Isto seria dramático, estar a falar aqui alguma coisa que não fosse da vontade do Senhor. Então é esta liberdade que nós temos também de parar Lucas, de ir buscar outro tema, e eu pensei muito nesta semana, só para terem ideia, ontem estava no grupo de jovens, na Atitude 180, e é algo que tinha uma lição preparada, depois por causa de um comentário de uma jovem que teve pela primeira vez, Deus começou a falar ao meu coração, não fales disso, fala de outra coisa, e falámos, e eu espero que tenha sido também bom, falámos acerca de o valor que nós temos para Deus, de que não é porque fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa no sentido de valor que o mundo nos dá, és muito bom numa determinada área, então o mundo valoriza-se, mas desde o momento em que te acontece alguma coisa e tu perdes essas qualidades, o mundo desvaloriza-te, e aquilo que nós falámos ontem com os jovens é que Deus valoriza-te, Deus dá-te valor. Ele criou-te à imagem e semelhança dele, Ele mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz por ti, e tudo isso são demonstrações de amor e de valor que Deus tem por nós. E mudei ali naquele momento. E hoje, durante esta semana, quando estava a meditar em alguns textos para também podermos perceber aquilo que se está a passar à nossa volta, eu tropecei, entre aspas, neste texto em Mateus 24, versículos 3 a 8, que diz assim: Estava Jesus sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos aproximaram-se dele em particular para lhe perguntarem: quando será isso e qual vai ser o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E as palavras de Jesus, momentos antes, era que ele iria destruir o templo e em 3 dias iria reedificá-lo. Não iria ficar pedra sobre pedra. E Jesus declarou: tenham cuidado e não se deixem enganar por ninguém. Vão aparecer muitos a garantirem que sou eu e a dizerem eu sou o Messias. E vão assim enganar muita gente. Hão de chegar-vos notícias e gritos de guerras de perto e de longe. Mas não se preocupem. Essas coisas têm de acontecer. Contudo, não quer dizer que já seja o fim. As nações vão entrar em guerra umas com as outras e os países vão atacar-se uns aos outros. Haverá tremores de terra e fomes em muitos lugares. Todos estes acontecimentos serão como as primeiras dores de parto. E isto são declarações de Jesus que eu, ao ler, de certa forma, o meu coração ficou apaziguado, ficou em paz. Porque é Jesus a falar. E nós temos que compreender quem é Jesus. Jesus é o Senhor dos Senhores. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Ele é soberano. Nada escapa ao seu controle. E quando ele diz isto aos discípulos, porque os discípulos certamente ficaram alarmados com aquelas declarações de Jesus, de que não iria ficar pedra sobre pedra. E Jesus diz, cuidado, tenham cuidado, porque no final dos tempos muitas pessoas vão tentar enganar outras, dizendo que são Jesus, vêm aí em meu nome falar, dizem que são o Messias. E vão enganar muita gente. Vão chegar notícias de guerras, nação contra nação, fomes, tremores de terra. Mas estas palavras de Jesus, mas não se preocupem. Não se preocupem.
Outros textos nos dizem: lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, irmãos, nós não podemos entrar num desespero quando à nossa volta parece que, aqui bem próximo, está uma guerra a decorrer. Tudo aquilo que advém de uma guerra em termos económicos, tudo aquilo que o mundo acaba por sofrer. Nós vemos o aumento dos combustíveis, uma economia que está assente em combustíveis, seja tudo o que é transportes, tudo o que é transportadoras, tudo assente no combustível e o preço está a disparar. Mas não se preocupem. Não se preocupem. Há um termo na teologia que é apologética. E eu tirei esta definição, há outras certamente mais completas, mas esta servia para aquilo que é hoje aqui a definição que eu queria dar, que é pensamento que afirma ser a fé comprovada pela razão, defesa da religião cristã contra o ataque dos seus adversários. Significa, em termos práticos, que quando nos fazem ataques em relação àquilo que é a nossa fé, e nós, por vezes, temos verdades teológicas, e nós temos de saber explicar essa verdade teológica. Uma das verdades teológicas que nós temos bem assente na Bíblia, que nós temos de saber responder a quem coloca em causa, é a questão de que, teologicamente, a Bíblia afirma que Deus é bom. Que Deus é bom. Não há um pingo de maldade em Deus. Jamais poderemos dizer que Deus é parcialmente bom. Não, Ele é totalmente bom. Certo, irmãos? É a pergunta que eu faço. Queremos nisto? Porque isto é um dado teológico. É algo acerca do caráter de Deus que nós sabemos que a Bíblia diz. Onde é que a Bíblia diz? Onde é que podemos ver isso na Bíblia? Por exemplo, cito aqui 4 textos. Salmo 25, 8 e 9 diz: o Senhor é bom e justo. Por isso, corrige os pecadores e guia os humildes pelo bom caminho, mostrando-lhes a sua vontade. Diz lá, o Senhor é bom. Outra passagem, no Salmo 100, 5, o Senhor é bom, o seu amor é eterno, Ele permanecerá fiel para sempre. Mais uma vez, diz que o Senhor é bom. E eu fui buscar outros textos que não só dizem que Deus é bom, mas que tudo aquilo que Deus faz é bom também. Que diz então, lá em Gênesis 1:31, na criação, e Deus achou que tudo aquilo que tinha feito era muito bom. E Romanos 12:2 diz: não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, agradável e perfeito. Nós não podemos duvidar que Deus é bom. E nós cantámos hoje foi de propósito, muitos hinos que falam que Deus é bom. Deus é bom. E Deus é bom. Ah, obrigado. Deus é bom. Mas, se Deus é bom porque Ele permite uma guerra onde morrem pessoas, incluindo crianças. E esta é a pergunta que muitas das vezes nos colocam. E nós, tendo um conceito teológico de que Deus é bom, na nossa apologética nós temos de saber explicar. Isto é uma pergunta, para quem não está preparado, pode ser uma pergunta difícil. E diante da dificuldade pode vir o desânimo, pode vir a tristeza, depois da tristeza pode vir a dúvida, podemos ficar reféns com tudo aquilo que se passa à nossa volta, passando demasiado tempo a ver as notícias, por exemplo, que é, irmãos, 24 horas sobre 24 horas, tirando a publicidade, que é aquilo que lhes suporta financeiramente o canal. Guerra, guerra, guerra. Ter sabedoria também, e nós vamos falar nisto mais à frente. Se Deus é bom, porque é que Ele permite uma guerra onde morrem pessoas, incluindo crianças? Percebemos que Deus é bom, mas que Ele dá liberdade ao homem para que cada ser humano tome as suas próprias decisões. Este princípio de que o homem é livre para tomar as suas decisões é algo que nós não queremos negociar.
Quem coloca em causa a bondade de Deus pede para que essa liberdade seja retirada ao homem. E o homem preza muito essa liberdade que Deus lhe dá. De poder tomar uma decisão e, de acordo com a decisão que toma, existem consequências. Por exemplo, biblicamente nós temos um exemplo conforme aconteceu com Adão e Eva e no Jardim do Éden, que tiveram liberdade para escolher comer da fruta que Deus ordenou para não comer e, com isso, sofrer as consequências dessa decisão. Deus deixou bem claras as regras. Num relacionamento que eu vou ter com vocês, Adão e Eva, vocês podem fazer o que quiserem, exceto comer da fruta daquela árvore. Era a única coisa que o primeiro homem e a primeira mulher teriam de fazer, era não comer. Sabemos que Satanás vem e começa a desvirtuar as coisas e ele diz, então, Deus proibiu-vos de comer de toda a árvore do jardim? E parece que Eva começa a pensar, de toda a árvore? Não, apenas de uma árvore é que nós não podemos comer. De todo o resto nós podemos. Percebem a forma como Satanás introduz as coisas? Ele vem numa de tentar pôr para baixo aquilo que são a verdade dita por Deus. Ele vem trazendo a mentira. E Satanás é o pai da mentira. Mas uma coisa está clara. A decisão que Adão e Eva tomaram teve uma consequência, de acordo com aquilo que Deus disse. E a consequência foi o quebrar do relacionamento. Irmãos, o Evangelho quer nos trazer para aquele tempo lá de intimidade com Deus no Jardim do Éden. Um tempo de comunhão com Deus, em que Deus caminhava ao lado de Adão e Eva. Deus falava com Adão e Eva. Esta intimidade, este relacionamento, sem perturbações, sem cortes, é isto que o Evangelho quer resgatar. Que foi quebrado pelo pecado. Por esta ação que Adão e Eva tomaram, que, meus caros irmãos, a Bíblia diz que se nós estivéssemos no lugar deles, também faríamos igual. E a prova disso é que ainda hoje nós tomamos decisões que quebram esse relacionamento com Deus, que colocam distúrbio, colocam ruído neste relacionamento que nós temos com Deus. Quando tomamos uma decisão que sabemos que não é da vontade de Deus. Aquilo que a Bíblia chama de pecado. Esta liberdade de escolha, que prezamos muito, porque ao contrário não aceitaríamos, é interessante ver que muitas das vezes algumas pessoas que não creem em Deus dizem que Deus poderia fazer isto tudo e mandar nisto tudo. Pois poderia, mas Ele iria limitar a tua liberdade e iria mandar em ti também. Não, mas isso já não. Eu quero ter a minha liberdade. Pois, com liberdade, vem responsabilidade. Sabendo de que cada decisão que nós tomamos tem uma consequência. Como eu digo ali, traz responsabilidades. Ou seja, para cada ação existe uma reação que não tem de ser necessariamente má. Ou de vingança. Pode ser boa e de amor. Mas como o pecado abunda no mundo e o homem é mau, é normal que seja uma reação egoísta e de vingança. Para qualquer ação, existe uma outra ação em resposta. E aquilo que Deus nos pede é que, quando existe uma ação, nós possamos reagir em amor. Possamos reagir promovendo a paz. Mas nós sabemos que vivemos num mundo em que o pecado abunda. Em que o mundo vive nas trevas, por causa do pecado do homem. E que essas reações, muitas das vezes, são egoístas e de vingança. Então, irmãos, começa aqui a criar um raciocínio para nós podermos explicar porque é que o mal acontece. Diz assim, então, assim como todos nós no planeta Terra, ou seja, a humanidade, os animais, a natureza, o ecossistema, etc., tudo está num intercâmbio relacional constante, as decisões do meu próximo têm influência direta ou mesmo que indireta na minha vida. E isto é tudo um intercâmbio relacional. O facto de eu deitar um papel para o chão,
que pense uma ação tão insignificante, isso vai ter influência naquilo que é o ecossistema, a natureza, e vai prejudicar o meu próximo, porque eu estou a poluir. E isto acontece numa escala global. Já alguém dizia que o homem não é uma ilha, não está sozinho. Então isto traz uma responsabilidade à nossa vida de percebermos que qualquer decisão que nós tomemos, qualquer ação que nós façamos, isso tem influência, seja direta, seja indireta, no meu próximo. Sim, Deus é bom, mas Ele, segundo as leis criadas por Ele mesmo, definiu que cada decisão é seguida de uma responsabilização pessoal que afeta o meio onde estamos envolvidos. Deus deu-te essa responsabilidade. Jamais poderemos dizer, isto aconteceu-me. É culpa de Deus. Quando foste tu que tomaste a decisão, muitas das vezes consciente das consequências dessa decisão. Como eu dou este exemplo, diz, eu não posso dizer que Deus é mau porque eu me atirei de um precipício e me magoei. Deus é mau porque eu atirei-me do precipício e magoei-me. Deus pode salvar-me desse precipício. Pode, sem dúvida. Não estamos aqui a dizer que Deus não é poderoso e que Deus não pode. Deus pode. Deus pode. Ele é todo poderoso. Ele é omnipotente. E aí entram aquilo que são os milagres, quando Deus intervém e muda aquilo que logicamente deveria acontecer, Ele muda. Pode acontecer. Mas, atenção, Ele fará isso apenas se estiver dentro do seu plano para a concretização da sua soberana vontade no mundo. Para nos alertar e evitarmos as quedas, Ele deu-nos a lei da gravidade. Nada, Ele não faz nada para contradizer a sua vontade. Nós podemos orar muito, podemos jejuar, mas se não for da vontade de Deus, Deus não vai fazer, porque a sua vontade é soberana. A sua vontade é soberana, irmãos. Agora podemos nos perguntar, porque Deus não faz um milagre e não termina a guerra definitivamente. É uma pergunta lícita. Mas aí, irmãos, aí entra a nossa confiança em Deus, de que efetivamente queremos e confiamos na sua palavra quando ela diz que Deus é bom, apesar de todo o mal, que é consequência das ações pecaminosas do homem, que existe no mundo, e que Ele, se não faz o que pensamos ser o melhor, é porque na sua imensa sabedoria Ele sabe o que está a fazer. E nós temos de confiar nele. E isto é fé. É eu dizer, Senhor, na minha cabeça parece que isto era o melhor, mas se Tu não estás a fazer, eu confio em Ti, porque Tu és todo-poderoso, Tu és amor. Se Tu não estás a fazer, é porque Tu, na Tua soberana vontade, tens planos muito acima daquilo que é a nossa compreensão. Amém, irmãos? E isto tem de apaziguar os nossos corações. Eu coloquei aqui 3 pontos importantes também para nós podermos perceber o que fazer num contexto destes. E estou quase a terminar, até porque depois o nosso culto ainda não terminou, mas eu estou quase a terminar aqui esta meditação. Eu tenho que dar crédito a um colega pastor, porque estes 3 pontos foi de uma publicação que ele colocou, o pastor Joel Lopes, pastor da Igreja da República de Faro, e eu achei muito interessante poder partilhar aqui hoje também connosco. O que podemos fazer neste contexto? Primeiro ponto. Temos, irmãos, de gerir a forma como vamos consumir notícias. Várias vezes ao dia não é saudável. Vai gerar ansiedade. 1 ou 2 vezes por dia é o suficiente para nos inteirarmos. Ficarmos a ouvir mais do mesmo constantemente só vai gerar angústia. De tudo quanto recebermos, levemos a Deus em oração, afirmando sempre a soberania divina e clamando pela sua intervenção. Irmãos, nós vivemos uma época em que há excesso de informação. Seja redes sociais, seja telejornal, televisão. E nós acabamos por consumir muita coisa. Às vezes isso pode nos criar quase que, na nossa cabeça, um microclima e acabamos por viver as coisas de uma forma muito intensa.
Não estou a dizer que nós não devemos saber o que está a passar. Devemos. Devemos perceber aquilo que está a passar. E percebendo, levar a Deus em oração tudo aquilo que nos está a criar aflição. Toda a aflição que cria, vendo tudo aquilo que se está a passar neste contexto de guerra, nós devemos levá-lo ao Senhor. Orar, e Deus diz que vai trazer paz ao nosso coração. Clamar pela intervenção divina. Deus é poderoso para transformar o coração do Putin. É. Ele é poderoso para transformar aquela guerra num momento para o outro de paz. É. Ele é poderoso. Mas nós temos que entender que os planos de Deus estão muito acima dos nossos planos. Dizer que Deus deixou de ser bom porque isto está a acontecer é blasfemar. E nós não podemos blasfemar. Nós temos que dizer Deus é bom. Independentemente daquilo que se está a passar no mundo. Em segundo lugar, embora como cristãos saibamos que a Bíblia afirme a presença deste tipo de caos destrutivo, não devemos viver uma atitude egoísta de baixar os braços e ficar só à espera que Jesus volte. Não é porque sabemos que haverão guerras que não oraremos e lutaremos pela paz. Que haverão mortes que não oraremos e batalharemos pela vida. Não nos vamos enfiar egoisticamente num gueto religioso que só pensa em si e no momento em que Jesus nos vier buscar. Precisamos ter um coração como o de Jesus, que durante o seu ministério terreno, que tinha compaixão e ações concretas em favor dos que sofriam. Caso contrário, não seremos melhor que os hipócritas religiosos do tempo de Jesus. E isto temos que agir, irmãos. E nós, hoje, durante o decorrer desta semana, decidimos nos associar a uma campanha que a Junta de Freguesia do Castelo, a nossa junta aqui do Castelo, está a angariar material para ser encaminhado para a Ucrânia. Nós temos que agir. Nós não podemos ficar fechados sobre nós mesmos, dizendo, não, Jesus vai voltar, olha, e quem não tiver Jesus, olha, azar. Não, irmãos, nós temos que fazer alguma coisa. Temos que ser luz no meio das trevas. E se à nossa volta as trevas se adensam, nós temos que brilhar cada vez mais, ligados a Jesus, a luz, a fonte de luz, que é Jesus. Então, motivo a todos é, quem quiser contribuir, existem várias campanhas. Nós agarramos esta da Junta de Freguesia, porque a pessoa que está à frente de nós conhecemos e confiamos, de fazer chegar aquilo que é a nossa contribuição lá à Junta de Freguesia, para que possa chegar lá à Ucrânia, tanta pessoa que está a padecer. E se Deus vai colocando projetos e ações no vosso coração, não deixem de fazer. Façam. Ser luz no meio das trevas. Mostrar que o Senhor é bom. Muitas das vezes o Senhor mostra que é bom por meio da nossa bondade. Quando nós fazemos alguma coisa e as pessoas dizem, realmente Deus é bom. Em terceiro lugar, momentos como estes servem para deixar ainda mais imprimido em nós a realidade da nossa fragilidade e impotência e a urgência da nossa proclamação e testemunho por meio de obras coerentes com a mensagem que proclamamos. Todo o conforto de saúde, económico ou social não é mais que uma bolha frágil facilmente rebentável. Que o que vemos e ouvimos sirva para nos ajudar a focar nas coisas que importam. A nossa alma e a daqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. Pensando nas coisas do céu e não desta terra. Irmãos, nós somos muito frágeis nesta terra. E acredito que há um mês atrás, igrejas como esta na Ucrânia estariam assim com liberdade para louvar ao Senhor. E neste momento estão a fugir do país ou em bunkers. Mas os vídeos que eu tenho visto, eles continuam a louvar ao Senhor, mesmo no meio da guerra. Que nós possamos depender totalmente de Deus. Não daquilo que é o conforto social, a conta bancária, o emprego, porque isso tudo vai, de um momento ao outro, pode desaparecer, irmãos. Nós temos de depositar a nossa confiança em Jesus Cristo, nosso Deus. Irmãos, eu vou agora também pedir para que nós possamos orar pela Ucrânia. Vamos orar para que Deus possa realmente terminar esta guerra. Para que Deus possa salvar aquelas pessoas ali. Para que Deus possa transformar o coração daquelas pessoas que estão ali a dinamizar a guerra.
Vamos orar pelo Vladimir Putin. Vamos orar por ele. Para que ele possa realmente ter um coração quebrantado por Deus. Vamos orar também pela igreja na Ucrânia. Que os nossos irmãos possam ser luz no meio das trevas ali naquele local. Que possam ser braços estendidos do Nosso Senhor, apoiando aquelas pessoas ali que, imagino, sem esperança, passam por aqueles dias difíceis de guerra. Eu vou pedir a 2 pessoas que queiram orar de uma forma livre pela Ucrânia. Mas seja feita a tua vontade. Amém, Senhor. Amém. Seja feita a tua vontade, Jesus, sobre essa terra, assim como é no céu, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Pai. Amém. Rei da glória, Senhor, juntamente, Pai querido amado, com a oração da tua filha neste momento, juntamente com a oração, Pai, de toda a terra, de todas as nações que estão orando pela guerra, Pai querido amado, na Ucrânia. Senhor, neste momento, queremos ser mais um elo nesta corrente, queremos ser, Pai querido amado, associados àqueles que te servem, Pai querido amado, que te pedem, Pai querido amado, pelo
exemplo, Senhor, que quando o povo estava na Babilônia, clamando, Senhor, a Ti, Pai querido e amado, Senhor, Tu enviou um Salvador, Tu enviou alguém, Pai querido e amado, que ia libertar o povo. Senhor da glória, neste momento, Pai, juntamente com todas as orações, Pai, queremos Te pedir que o Senhor venha, Pai querido e amado, intervir nesta guerra, que o Senhor venha salvar estas pessoas, que o Senhor venha, Pai querido e amado, com o Teu plano perfeito, porque sempre Tu tem um plano perfeito, Pai. Os Teus planos são maiores do que o nosso, Senhor da glória. Pai querido e amado, a Tua visão é maior do que a nossa. Pai querido e amado, que isso, Senhor, nesta hora, Senhor da glória, venha tocar no coração do presidente Putin. Pai querido e amado, em nome de Jesus, Senhor da glória, começa a tocar, Pai querido e amado, que ele venha sentir algo diferente, Pai, tocando de dentro para fora, Pai querido e amado, que ele venha ter um encontro, Pai querido e amado, como Saulo teve um encontro contigo e virou Paulo. Senhor da glória, nós cremos que Tu é um Deus totalmente poderoso, que pode fazer todas as coisas, porque a Tua palavra, Senhor, ela afirma que Tu pode todas as coisas, Pai. As que são impossíveis para o homem não são impossíveis para Ti. Porque neste momento existe pessoas orando, pessoas com os joelhos dobrados, Pai querido e amado, com um clamor, Senhor, para direcionado ao Teu reino, para que Tu venha intervir, Senhor da glória, e que também todas as pessoas que estão absorvendo, Senhor, essas notícias, Pai querido e amado, venham, Senhor, se tranquilizar, porque sabemos que o inimigo usa essa estratégia, Pai querido e amado, para desesperar o povo, desesperar as famílias, Pai querido e amado, Senhor da glória, toma conta, Senhor, como Tu sempre tomou, Pai querido e amado, resolve como Tu sempre resolveu, faça aquilo que está no Teu querer e na Tua vontade, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Nós temos em Apocalipse 21, um dia o Senhor vai enxugar dos olhos toda a lágrima, a morte não vai existir, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E Apocalipse no final diz, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém, irmãos. Obrigado por tudo, muito obrigado por terem estado neste culto, realmente nós precisamos confiar no Senhor.